Olha, tem uma revolução silenciosa acontecendo no mundo dos concursos públicos. Uma que você não vai ver na TV. Ela está sendo construída neurônio por neurônio para derrubar um sistema que simplesmente parou no tempo. Vamos ser bem sinceros aqui. Para pensar um pouco. Quantas horas da sua vida já foram para o lixo com materiais que parecem feitos para te esgotar e não para te ensinar? Aqueles PDFs gigantescos que ficam mofando no computador, videoaulas que se arrastam por uma eternidade. Quem estuda para concurso sabe exatamente do que eu estou falando. E é justamente dessa dor, desse cansaço todo, que nasce um refúgio. A mensagem aqui é muito clara. Já chega de tratar quem estuda como se fosse só um produto, um número. É hora de oferecer um lado de verdade, sabe? Uma base sólida para quem quer aprender de fato e mudar de vida. Mas para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. E ele tem nome, viu? É o sistema tradicional de preparação. O modelo que, sinceramente, parece que foi quebrado de propósito. E o roteiro desse sistema é quase sempre o mesmo, né? Começa com aquela decisão nobre de buscar um futuro melhor. Logo depois, vinha um investimento pesado, aqueles cursos caríssimos que prometem mundos e fundos. E o que você recebe em troca? Uma avalanche de conteúdo. O resultado? Meses depois, a sensação frustrante de estar no mesmo lugar, só que com menos dinheiro no bolso e a esperança lá no pé. É uma frase dura, mas é exatamente isso que o sistema se tornou. Uma máquina que se alimenta da esperança das pessoas e, no fim, só entrega a obrigação de pagar a conta. É uma crítica que ecoa na história de milhares de concurseiros. E aqui está o pulo do gato deles. A grande falha desse modelo é confundir as coisas de propósito. Eles pegam a exaustão, que na verdade é um sintoma claro de um método que não funciona, e vendem isso como se fosse dedicação. A lógica deles é, quanto mais você sofrer, melhor. Só que a ciência já provou que o caminho é exatamente o contrário. E se a resposta não estiver no achismo, mas na ciência? É exatamente aqui que a rebelião começa. Uma rebelião que troca a quantidade pela qualidade e que é toda baseada em como nosso cérebro realmente funciona. A mensagem mais importante é essa aqui, olha. O problema não é a sua falta de esforço. O problema é um modelo de ensino que insiste em métodos que vão totalmente contra a nossa biologia, que ignoram décadas de pesquisa sobre como a gente aprende e memoriza as coisas. E a gente não está falando de nenhuma novidade, não. Isso aqui foi provado lá no século XIX. A curva do esquecimento é um fato científico. Sem um plano de revisão inteligente, a maior parte do que você estuda simplesmente evapora. Ignorar isso não é só uma falha, parece um projeto. Um projeto que te mantém preso no ciclo de comprar mais e mais cursos. Então, como é que o nosso cérebro aprende de verdade? Bom, primeiro, ele não armazena dados como um HD de computador. Ele cria teias, conexões de informação. Segundo, ele usa a emoção como uma espécie de cola para fixar o que é realmente importante. E, acima de tudo, ele precisa de revisões estratégicas para fortalecer essas conexões. Simples assim. Sabendo de tudo isso, como é que a gente luta contra esse sistema? Com as armas certas. Ferramentas que não foram feitas para te sobrecarregar, mas sim para hackear o seu processo de aprendizado e te dar uma vantagem real. A primeira arma ataca o nosso maior inimigo, o esquecimento. A ferramenta se chama Anki, ela é baseada em repetição espaçada e a gente gosta de chamar ela de o exterminador do esquecimento. E a mágica dele é essa aqui. Não é sobre repetir sem parar feito um maluco. É sobre repetir no momento exato em que o seu cérebro está prestes a esquecer. É quase uma cirurgia de precisão na sua memória que aos poucos vai transformando uma informação frágil em conhecimento que fica para sempre. A nossa segunda arma trabalha na organização da informação. Pensa bem, se o nosso cérebro pensa em redes, em conexões, por que a gente estuda em listas? Os mapas mentais são a resposta. Eles permitem que a gente enxergue as conexões que os textos gigantes escondem. E olha, isso aqui não é um simples rabisco não, é pura engenharia cognitiva. Cada elemento, do centro, as cores, dos ícones, as palavras-chave, tudo é pensado para conversar diretamente com o seu cérebro. É a arte de transformar um capítulo inteiro de um livro em uma única imagem que faz sentido. Agora um teste rápido. Me diz uma coisa. Por que uma musiquinha de criança que você aprendeu décadas atrás continua intacta na sua memória, mas aquele conteúdo que você estudou a semana passada já parece uma névoa distante? A resposta está no poder de uma das ferramentas mais antigas da humanidade. A música. Ela dá um drible no nosso filtro racional e grava informação direto na memória de longo prazo. E quando é bem feita, como nesse reggae dos remédios constitucionais, ela transforma um assunto denso, super difícil, em algo que não só é fácil de lembrar, como é quase impossível de esquecer. Com essas armas em mãos, a proposta vai muito além de um simples método de estudo. Vira uma missão: usar a ciência e a tecnologia para quebrar as barreiras do sistema atual. E
Uma das maiores barreiras é o preço. Esse gráfico aqui mostra o abismo. De um lado, um custo que exclui a grande maioria das pessoas. Do outro, um valor que busca incluir. A ideia é simples. A sua aprovação não pode ser um privilégio de quem tem mais dinheiro para pagar. Ah, mas como isso é possível? Simples, cortando tudo o que não importa. O nosso foco é total no que gera resultado. Tecnologia eficiente e conteúdo de primeira. Sem sedes chiques, sem marketing agressivo, sem pagar cachê para professor celebridade. O investimento todo é no seu aprendizado. E o resultado de toda essa eficiência se traduz neste número aqui. A promessa não é estudar menos, mas fazer o seu tempo de estudo valer mais. 3 vezes mais. É te devolver o bem mais precioso que um concurseiro tem, o tempo. E isso leva a gente para a nossa filosofia final, que basicamente inverte o poder do jogo. A proposta não é só te adaptar para a prova, é te dar as ferramentas para que a prova se torne o alvo, para que o desafio se adapte à sua nova capacidade de aprender. Então a conclusão é um chamado. É a ideia de que é possível sim hackear o sistema, não com atalhos bobos, mas com inteligência, com ciência e com um propósito muito claro: tornar a educação de qualidade um direito e não um item de luxo. A revolução já começou.